Há mais de 70 anos, o ser humano aprendeu a dividir o átomo. Foi um salto científico, mas também o nascimento de um perigo invisível. A energia nuclear prometia iluminar o futuro e, em parte, cumpriu essa promessa. Mas, quando algo dá errado, o resultado não é apenas uma explosão. É uma cicatriz no tempo, uma marca que dura gerações. Hoje, você vai conhecer os 5 maiores desastres nucleares da história da humanidade. 5 momentos em que o poder do átomo fugiu ao controle. Chernobyl, 1986, Ucrânia. Era 26 de abril de 1986, 1h23 da madrugada. Na usina nuclear de Chernobyl, engenheiros realizavam um teste de segurança no reator número 4. O que começou como uma simulação terminou em catástrofe. Um erro de procedimento, somado a uma falha de design, provocou 2 explosões consecutivas. A tampa de 1000 toneladas do reator foi arremessada no ar. A radiação liberada foi 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. Bombeiros chegaram sem saber o que enfrentavam. Alguns morreram em questão de horas. A cidade de Pripyat, com 50 mil habitantes, foi evacuada apenas no dia seguinte. Hoje, ela permanece como uma cápsula do tempo. Ruas vazias, brinquedos infantis abandonados, relógios parados às 1h23. Estima-se que milhares de pessoas tenham desenvolvido câncer e outras doenças nas décadas seguintes. O desastre de Chernobyl alterou a história da energia nuclear e mostrou ao mundo que a radiação não conhece fronteiras. Fukushima Daiichi, 2011, Japão. 11 de março de 2011. O Japão enfrentava o pior terremoto de sua história moderna. Logo depois, um tsunami com ondas de 15 metros atingiu a costa leste, arrasando tudo em seu caminho. Na usina de Fukushima Daiichi, o sistema de resfriamento dos reatores foi destruído. Sem energia, os núcleos começaram a superaquecer, até entrar em fusão. Explosões de hidrogênio derrubaram as paredes de concreto e liberaram nuvens radioativas sobre o Oceano Pacífico. Mais de 150 mil pessoas foram evacuadas. Nenhuma morte imediata por radiação foi confirmada, mas os impactos psicológicos e econômicos foram devastadores. Até hoje, centenas de tanques armazenam água contaminada, e o desmonte da usina pode levar até 2050. O Japão aprendeu uma lição dolorosa. Mesmo o país mais preparado do mundo não pode controlar as forças da natureza. Kishin, 1957, Rússia. Décadas antes de Chernobyl, um desastre nuclear já havia ocorrido, mas foi escondido pela União Soviética. Em 1957, no complexo nuclear de Mayak, próximo à cidade de Kishin, um tanque com resíduos radioativos teve uma falha no sistema de resfriamento. O calor acumulado causou uma explosão química equivalente a 70 toneladas de TNT. A nuvem radioativa se espalhou por mais de 20 mil km², contaminando rios, florestas e aldeias. Milhares foram expostos. O governo soviético evacuou silenciosamente cerca de 10 mil pessoas, sem admitir o acidente. O mundo só descobriu o ocorrido 20 anos depois, graças a informações vazadas por cientistas. A região continua contaminada até hoje, conhecida como rastro radioativo de Kishin. 3 Mile Island, 1979, Estados Unidos. Em 28 de março de 1979, o reator número 2 da usina de 3 Mile Island, na Pensilvânia, apresentou uma falha em uma válvula. O problema poderia ser contido facilmente, mas os operadores interpretaram os alarmes de forma errada. O resultado? O núcleo começou a superaquecer e parte dele derreteu. Pequenas quantidades de gás radioativo escaparam, mas a notícia se espalhou mais rápido do que a radiação. Milhares fugiram em pânico, acreditando que uma explosão era iminente.
O governo americano tentou acalmar a população, mas a confiança na energia nuclear nunca mais foi a mesma. O acidente não matou ninguém, mas matou a reputação da indústria nuclear nos Estados Unidos. Goiânia, 1987, Brasil. Setembro de 1987. Dois catadores de sucata encontraram um estranho equipamento abandonado em uma clínica de radioterapia em Goiânia, no Brasil. Dentro dele havia uma cápsula com um pó azul brilhante, Césio-137. Fascinados, eles levaram o material para casa e o pó começou a se espalhar entre amigos e familiares. Alguns passavam brilho na pele achando bonito. Em poucos dias começaram os sintomas: vômitos, queimaduras, tonturas. As autoridades levaram dias para identificar a causa. Quando perceberam, o estrago já estava feito. 4 pessoas morreram, incluindo uma menina de 6 anos. Mais de 200 foram contaminados, e toneladas de entulho radioativo foram enterrados em cemitérios de chumbo. Goiânia se tornou símbolo mundial de como a radiação pode devastar até sem uma usina nuclear. Windscale, 1957, Inglaterra. No mesmo ano de Kisting, outro incêndio nuclear quase devastou o Reino Unido. Em Windscale, na região de Cumbria, o reator usado para produzir plutônio pegou fogo após um erro de cálculo no resfriamento do grafite. Durante 3 dias, o reator queimou incontrolavelmente, liberando iodo, 131, césio e polônio. Milhares de litros de leite foram destruídos, e a radiação se espalhou por todo o norte da Inglaterra. O governo britânico escondeu o caso por décadas. O local foi rebatizado como Sellafield, mas as cinzas de Windscale continuam como o primeiro grande alerta do Ocidente. Tokaimura, 1999, Japão. Mais de uma década antes de Fukushima, o Japão enfrentou seu primeiro grande pesadelo nuclear. Em Tokaimura, 2 técnicos de uma usina de combustível nuclear misturaram urânio altamente enriquecido em um tanque sem proteção. A reação crítica foi instantânea. Um brilho azul inundou a sala, o chamado flash Cherenkov, resultado da radiação extrema. Por 20 horas, o núcleo permaneceu instável, emitindo radiação letal. 2 trabalhadores morreram após semanas de sofrimento. Foi o pior acidente nuclear do Japão antes de 2011. SL-1, 1961, Estados Unidos. Pouco conhecido, mas assustador. Em 1961, no estado de Idaho, 3 militares morreram em um pequeno reator experimental chamado SL-1. Durante a manutenção, uma haste de controle foi retirada incorretamente e o reator entrou em uma supercrítica instantânea. A explosão levantou o reator inteiro do chão. A radiação foi tão intensa que as vítimas só puderam ser removidas com pinças e trajes especiais. Foi o primeiro acidente nuclear fatal dos Estados Unidos. Cada um desses casos carrega uma lição sobre poder, erro e consequência. A energia nuclear é uma das maiores conquistas da humanidade, mas também uma das mais perigosas, invisível, silenciosa e persistente. E no final, não é o átomo que destrói, é o descuido do próprio ser humano.